pessoal, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você que está aí em casa. E hoje nós estamos com um assunto assim muito atual e que a gente vai conseguir aqui debater bastante no programa, porque nós estamos com a doutora Maria Angélica, que é pediatra, e a gente vai estar discutindo aí esse tema que é sobre o uso de telas, celulares, TV, tablets, e nada melhor do que ela, né, doutora Rejane? Exatamente, e esse tema é um tema, além de ser moderno, atual, é impactante. Né? Então, doutora, muito obrigada desde já por aceitar o convite. Agora queremos ouvir um pouquinho sobre você, para você se apresentar, tá? Como você chegou em Marabá, suas especializações, que são muitas. E você pode falar para a gente, por favor. Eu agradeço o convite, eu sou uma fã do programa, assisto sempre que posso, e eu acho que é uma maneira assim, muito boa da gente fazer uma troca, né, de tanto que a gente recebe dessa cidade e a gente poder compartilhar um pouco de informação e de problemas assim que são do dia a dia da nossa casa, de dentro da nossa casa. A gente fala muito de saúde, mas isso é o que todo mundo vive. Isso que a gente vai falar hoje realmente é um assunto muito impactante. Bom, eu nem sei mais falar de onde eu sou, porque faz tanto tempo que eu já estou em Marabá. É marabaense. Já sou marabaense, mas naturalmente, eu sou de São Paulo. Eu estou em Marabá há 12 anos, quase 13. Eu vim para trabalhar na UTI pediátrica aqui do Hospital Regional. E, no momento, a gente vai, né, juntando as coisas, vai passando em concurso. Agora eu sou professora da Universidade do Estado do Pará e também tenho o consultório, a Clínica Pronto Baby. Sou sócia proprietária do Pronto Baby e tenho a Pronto Baby Vacinas. E, assim, essa cidade me acolheu de uma maneira muito carinhosa. Eu não me vejo mais morando fora daqui, então, por isso, quando me perguntam de onde você é, eu me sinto um pouco cigana, porque eu não sou mais de lá, eu sou daqui. Ótimo. E hoje, como vocês perceberam aqui, de novo, o Clube da Luluzinha, né, doutora? Esses dois vão dominar o mundo. Não, gente, porque os dois estão abandonando a gente, né, doutora? Mas só que eu nem falei para ele que eu ia falar que ele está aqui, viu, gente? O doutor Marcos está aqui, só que ele não está todo arrumado para estar no programa, mas ele está ali assistindo a gente aqui, tá? Mas não quer entrar no programa. Eu não sei o que está acontecendo, doutora. Na verdade, eu entendo. Ele está priorizando, dando prioridade para a esposa, enfim. Ele dá somente o suporte, né? O suporte. Isso é louvável. Tá bom. Ela sempre tenta passar a mão, amenizar a situação, viu? Mas tudo bem. Nós vamos começar aqui com as perguntas, né? Nosso bate-papo, já perguntando para a doutora Angélica o seguinte: qual é a situação com que nos deparamos hoje, doutora? Começa a falar para a gente um pouquinho a respeito disso. Como que está essa situação a respeito do uso de telas e o que são esses usos de telas, né? Só para a gente começar aí a pegar o gancho desse assunto. Então, vamos lá. Começar a definição de telas, né? As telas, quando a gente fala tela e quando a gente estuda isso dentro dos contextos que a gente tem visto das pesquisas, é considerado tela todo dispositivo que gere imagem. Então, a gente considera a tela o computador, os tablets, a televisão. Então, quando a gente vai mencionar aqui durante o programa tela, a gente vai entender todos os dispositivos que vão gerar imagem, tá? E o que a gente vê? Assim, nos últimos anos, nós somos uma geração que, naturalmente, pela evolução tecnológica, nós nos tornamos mais digitais, né? Isso é evidente e a gente não pode negar e não pode se abster de estar dentro dessa realidade mundial. Mas o que acontece? O grande problema é que, nos últimos anos, além do que é o básico, do que a gente precisa para ser digitalizado, houve um aumento muito grande dos estímulos de telas, principalmente na educação infantil, na formação das crianças e dos nossos adolescentes. Até os adultos, né? Se a gente for comparar o consumo que a gente tinha de tela há 5 anos atrás, eu não preciso ir muito longe, do que a gente tem agora, a dependência que a gente tem do celular, a dependência que a gente tem, os programas que a gente faz. E com a pandemia, tudo isso que já vinha se tornando uma coisa muito aguda, muito intensa, com a pandemia, aí a coisa
degringolou de vez, né? Porque ficou todo mundo confinado, sem poder ter vida social, restrito ao ambiente familiar e tendo que achar opções para estar ali dentro daquele ambiente com os filhos, com o esposo, com a esposa e com os parentes. Então, a gente viu, nesses últimos anos assim, de pandemia, a gente viu um aumento agressivo nisso que já estava sendo uma evidência. Muito interessante, né? E, assim, explica pra gente, doutora, por que a criança fica calmo na frente da tela? Que mecanismo acontece para ele ficar calmo na frente da tela da TV, do celular? A tela, né, ela conforta, né? Quando a gente está cansado de um dia de trabalho, muitas vezes a gente fala, deixa eu sentar aqui e assistir um pouquinho de televisão, né? Então, assim, a tela, ela, dependendo também do conteúdo, ela é confortante. Só que para a criança, ela tem uma ação muito passiva. Então, a criança, ela consome aquela imagem, aquele conteúdo de uma forma muito passiva. Então, ele está ali, está assistindo, os desenhos vão continuando, e vai entrando um e vai entrando outro, e ele está ali, ele não precisa falar, ele não precisa reagir, ele não precisa se comunicar com ninguém, ele não precisa pedir nada, ele está ali. Então, é uma coisa que aquieta a criança. Ele não tem muito esforço, nem mental, porque para você ter qualquer atitude de consciência de alguma atividade, isso gera uma energia maior, né? Então, a TV, ela aquieta, ela acalma, porque ela domina a criança de uma maneira muito passiva. E isso nem sempre traz somente benefícios. Tipo assim, vai bloqueando aquele desenvolvimento natural, né? Ele, na verdade, é um desenvolvimento muito bidimensional, né? A gente está aqui assistindo TV, a gente tem nós e um meio bidimensional. Se você estiver estimulando uma criança de uma maneira que não seja só pela imagem de uma TV, você tem outras maneiras de estímulo. Então, você vai ter o tato, o cheiro, a imagem, o som. Então, de nenhuma maneira, o que eu vou falar aqui hoje é querendo levantar a bandeira que não se usa o estímulo digital, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que ter consciência que a inclusão digital é uma coisa necessária. Mas o que a gente vai tentar alertar aqui hoje são limites, são uma maneira mais responsável para que isso não cause nenhum transtorno nas nossas crianças. Nossa, é muito interessante isso, né? E aí eu sei que você que está em casa já deve estar se perguntando aí como lidar, né? Por exemplo, aqui tem uma pergunta seguinte: como lidar com o isolamento social sem ter o uso de tela, sem estar utilizando o uso de tela, doutora? Tem alguma fórmula mágica, né, aí para essa... Olha, a fórmula mágica eu estou aguardando. Se vocês puderem me mandar, vocês podem. Depois eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês me mandarem. Fórmula mágica não existe, mas a gente busca o equilíbrio, como eu falei já em outro momento. Então, a gente precisa voltar ao como a gente era, né? Na verdade, eu fui uma criança, eu fui uma adolescente que eu não tinha esse acesso a celular. Eu acho que até a época da faculdade a gente estudava muito mais em livros, muito menos em internet do que hoje em dia a gente tem um acesso já obrigatório, porque as aulas estão sendo online. Então, já tem o que é inevitável, né? Então, como a gente vai lidar com isso? A gente tem que ir tateando o que é inevitável. E eu acho que a gente tem que ir dosando o que a gente pode ter outras alternativas. Então, voltar às brincadeiras de antigamente, procurar opções um pouco mais educativas e que não utilizem telas para as crianças, né? Então, montar um quebra-cabeça, sentar para contar uma história para os filhos, ter um momento de bate-papo com todos os celulares confiscados, porque não adianta você exigir dos filhos que eles não vão assistir, não vão ter acesso, e você está o dia inteiro lá mexendo no WhatsApp do lado dele. Né? Então, ter um tempo de qualidade, a gente tem que se policiar, porque às vezes a gente está aqui ficando 5 minutos com o filho e está com o celular aqui do lado olhando. Então, isso é uma conscientização da família inteira, né? Interessante isso que você falou, né? Porque hoje é quase inevitável cada pai ter, tipo, uns 20 grupos de WhatsApp, é do trabalho, é da escola, é não sei de onde. E, às vezes, acaba o expediente e vai ficar olhando ali. E é uma coisa que eu
tento me policiar e até peço desculpa quando às vezes eu demoro para responder. Mas eu digo, gente, porque eu só estou com aquele tempo em casa. Se eu ainda ficar respondendo tudo... E no trabalho você não consegue, né? Que você está atendendo ali. Essa é uma ótima tática. Eu acho que fazer períodos assim de exclusão digital para a família inteira. Então, vamos jantar com qualidade hoje? Todo mundo sem o celular? Vamos fazer uma atividade com qualidade, todo mundo aqui entregue, todo mundo junto. Então, eu acho que isso está faltando, né? Eu acho que está chegando num ponto que a gente tem que tomar uma atitude. E são coisas simples, às vezes assim, bora brincar de esconde-esconde? Eu consigo fazer isso aí. Olha que eu não tenho um milhão de coisas, sou simples mortal e não consigo. Mas bora brincar. E quando eu quero dar uma cortada, bora brincar de esconde-esconde? Aí eles vão, aí quando o menorzinho acha o máximo, quando eu acho, eu achei. A criança, ela sempre vai ter preferência pela brincadeira lúdica do que por ficar assistindo. Exceto se ela já estiver viciada, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre vai ter que buscar tirar o vício, buscar outras alternativas. E isso cansa, né? A gente trabalha o dia inteiro, a gente quer chegar em casa, a gente quer, às vezes, descansar sentada, né? E aqui tem uma dúvida muito importante, é se as telas atrapalham o desenvolvimento das crianças. Olha, gente, isso é o ponto que mais me aterroriza, assim. Eu recebo no consultório muitos pais, às vezes chegam com a criança assim, de 1 ano e meio, 2 anos. Nossa, ele já está falando até inglês. Ele já sabe todas as cores. Ele sabe... Então, assim, a tela, ela dá uma falsa impressão de desenvolvimento. Mas aí você vai fazer a avaliação neurológica da criança, a criança está atrasada na fala, ela não tem um bom relacionamento social com outras crianças, porque ela fica naquele mundo só ela e a tela. Então, você coloca ela para brincar com outras crianças, ela não sabe brincar. Ela demora mais para falar, porque na tela, como eu disse anteriormente, ela não precisa se comunicar com a linguagem, ela só está recebendo. Aí os pais me perguntam, mas, doutora, então por que ele desenvolve tanto? Porque a criança, ela é uma esponjinha. Ela vai desenvolver com o que você fizer com ela. Ela vai absorvendo. Vai absorvendo. Né? Então, se você estimular ela com um desenho educativo, ela vai aprender a cor. Mas se você sentar no chão e mostrar cubos coloridos para ela pegar, para ela entender a forma, para ela sentir, ela também vai aprender as cores. Da mesma maneira. E até muito melhor. Ainda vai treinar o motor, né? O motor, ela vai treinar as formas, ela vai treinar a cor. Então, é uma falsa impressão de desenvolvimento e é cômodo para os pais, porque realmente as crianças ficam hipnotizadas, né? Verdade. E assim, né? Pergunta que não quer calar. Como entreter essas crianças? Né? Como a senhora já falou um pouco aqui sobre algumas atividades, mas tem algo mais que a gente pode estar aí agregando, falando, dando dica para esses pais que estão em casa, às vezes os avós também, os familiares, né, que estão aí em casa. Tem algo que possa ser dito para entreter essas crianças? Então, assim, o entretenimento, para a gente não usar a tela, como eu já falei, é a gente procurar outras alternativas. Então, quando tiver com as crianças, a gente tem que ter momentos de qualidade com a criança. Não todo mundo entrar na mesma linguagem, no mesmo caminhar, no mesmo sentido, porque não adianta um fazer e o outro não fazer. Colocar atividades que a criança seja incluída nos processos da casa. Tá? Então, precisa, assim, aprender, lógico, cada faixa etária, mas aprender a lavar a louça, a arrumar o quarto, ter outras atribuições, né? Dar responsabilidades para a criança, ter os momentos que ela pode, sim, ser incluída digitalmente, mas com muito controle e responsabilidade, e buscar sempre atividades alternativas ao ar livre, quando a gente puder usufruir disso, ou mesmo dentro de casa fazer outras coisas, cantar, dançar, fazer milhares de outras coisas. Quando a gente fala estímulo de tela, muitas mães me perguntam isso, mas eu coloco uma musiquinha, o bebê acalma tanto. A música não tem problema. A música é um ótimo recurso, tá? Então, a música não tem problema. O problema é a música da galinha pintadinha e ele olhando para a galinha pintadinha. Essa que é elétrica, né? Exatamente. Então, quando a gente fala a música só, não tem problema nenhum. E aqui, doutora, e tem algum problema usar a tela à noite? Por que será? Por quê?
Então, à noite é o pior. Então, se a gente for escolher o menos pior, é para usar de dia. Tá? Porque à noite a gente tem alguns mecanismos do corpo. Um deles é a produção de melatonina, que é um hormônio natural indutor do sono que a gente tem, que, para ser produzido, ele depende da escuridão. Tá? Então, isso é para criança, isso serve para o adulto. Então, adultos que têm insônia, que ficam antes de dormir ali, ó, naquela luz do celular, isso é um estimulante para que a melatonina não entre no nível para induzir o sono. E isso acontece muito nas crianças. Então, ficar com o estímulo visual à noite pode estar relacionado a inúmeros distúrbios do sono. Além disso, à noite, a gente tem uma outra coisa que acontece na infância. Vocês já ouviram falar que para crescer tem que comer e dormir. Então, para dormir, a gente tem que dormir na hora certa, ter horas de qualidade de sono. Então, quando as crianças ficam à noite nas telas, elas dormem menos. Então, elas podem crescer menos também. O pico de hormônio de crescimento também será menor. A doutora Regiane sempre fala, né, sobre essa questão da melatonina, sobre essa questão da qualidade do sono, a importância disso, né, doutora? É verdade. Inclusive, esse ano, eu perdi a conta de quantos adolescentes que as mães levam para o consultório dizendo assim: ei, doutora, ela começou agora, tem 3 meses, 6 meses, menstruar tudo bagunçado, 20 dias, 30 dias. Eu falei, cara, uma menina jovem não é comum isso acontecer, porque antes já estava normal, né? É até comum essa bagunça nos primeiros 2 anos da puberdade, da menarca, da primeira menstruação. Aí eu vou, fuço tudo, peço tudo. Aí depois, a ficha. Ei, quantas horas de sono ela está dormindo? Ah, a doutora vai dormir 2 horas. Ah, aí eu digo, não, gente... Vira à noite. Vira à noite, porque fica em tela o dia todo agora com as aulas remotas, depois posta as atividades, depois ainda fica no Instagram, etc. E isso bloqueia tudo, até a modulação dos hormônios que são reguladores do ciclo menstrual. E aí, a gente, antes de entrar com qualquer anticoncepcional, diz, não, deixa ela dormir, confisca o celular, oriento tudo e volta daqui a tanto tempo. Quando volta, tudo regularzinho. Quando a gente imaginou que a gente ia prescrever dormir, né, para cuidar de alguma coisa? Já pensou? Prescrever dormir, literalmente. Dormir, literalmente. Prescrição médica agora, dormir. Ai, gente, eu sempre quis uma prescrição dessa, eu também. doutora. Eu fico até meio frustrada que elas dormir. querem. Elas acham que eu vou tacar um anticoncepcional, mas digo, não, uma adolescente muito jovem, não, calma, vamos deixar o corpo agir um pouquinho ali, vamos dormir. Aí dorme, 3 meses depois volta, que tal? Traz o calendário da menstruação, tudo certinho. Tá vendo aí? Viu? Você que não está dormindo pelo uso de telas, a doutora vai prescrever aqui, viu? É uma dica aí para vocês. Gente, a gente já está encerrando aqui o primeiro bloco, passou super rápido. Temos muitas informações ainda para vocês, então fiquem ligadinhos aí, que já já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV.